Olá, pessoal! Nesta aula falaremos sobre linkage. Bom, se você já assistiu a nossa aula sobre a segunda lei de Mendel, você deve ter visto que ela nos dizia que genes para distintos caracteres estão localizados em diferentes cromossomos. Só que existe um porém. Se isso fosse verdade, seria necessária a existência de um cromossomo para cada gene. Porque pensa, se esses genes eles estão localizados em cromossomos diferentes e nós temos diversas características no organismo, nós temos cor do cabelo, forma do cabelo, cor da pele, nós temos cor dos olhos, formato da cabeça, tamanho das mãos, formato das mãos. Nós temos diversas características no nosso organismo. Então, se para cada uma delas, se para cada gene que determina cada uma delas, nós precisássemos de cromossomos diferentes, isso seria absurdo. Por quê? Na realidade, o que acontece é que em cada cromossomo há muitos genes para diferentes características. Nós chamamos isso de linkage, ou genes ligados. Esses genes ligados ao mesmo cromossomo são encaminhados juntos ao mesmo gameta. Isso nem sempre é observado devido ao crossing over, ou seja, às vezes nós temos genes para características diferentes que estão presentes no mesmo cromossomo, e é intuitivo nós pensarmos que durante a meiose, quando temos a formação de gametas, se nós temos, por exemplo, um alelo azão para uma característica e um alelo bezinho para outra característica no mesmo cromossomo, é normal nós pensarmos que durante a formação de gametas eles vão juntos. Só que nós temos o fenômeno de crossing over, que pode acontecer nesse meio tempo. E o crossing over, ele faz com que esses dois alelos eles se separem, e nós veremos isso melhor nessa aula. Então, durante a formação de gametas por meiose, a permutação pode se dar em algumas células, caracterizando o linkage parcial ou incompleto. Então, além de gametas com genótipo parental, nós teremos a produção de gametas de recombinação. Vão ser gametas que vão ter sofrido esse crossing over. Quando o crossing over não ocorre, são formados apenas gametas com um genótipo parental, caracterizando o que chamamos de linkage total ou completo. Então, o linkage ele é um evento genético que ocorre quando os genes estão localizados no mesmo cromossomo, transmitindo-se em conjunto, com exceção se houver a ocorrência de crossing over na meiose. Por exemplo, nós temos um indivíduo duplo heterozigoto, que nós chamamos por azão-bezão, azinho-bezinho. Nós tínhamos a nossa maneira usual, de usar azão-azinho, bezão-bezinho, mas esta forma é a forma mais tradicional de nós colocarmos esses indivíduos, porque representa que azão e bezão estão no mesmo cromossomo e azinho e bezinho estão no mesmo cromossomo. Então, havendo a permutação, os gametas azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho não necessariamente ocorrem na mesma proporção. E não havendo permutação, nós teremos os gametas azão-bezão e azão-bezinho ocorrendo na mesma proporção. Porque se nós temos a ocorrência de permutação, então nós teremos recombinação entre esses alelos. E eles não vão acontecer na mesma proporção, como nós vimos anteriormente, eles podem acontecer em proporções diferentes. E isso vai depender de fatores que nós veremos mais para frente. Mas quando não ocorre a permutação, quando não ocorre o crossing over, nós teremos o linkage completo, que fará com que tenhamos apenas os gametas azão-bezão, porque cada um desses cromossomos homólogos vai para um lado, e os gametas que serão formados serão apenas do tipo azão-bezão e azinho-bezinho com a mesma proporção de ocorrência. Nós temos a taxa de permutação, onde
Consideremos dois pares de genes alelos em linkage, né? Esses são os nossos genes alelos que estão em linkage. Nós temos azão, bezão no mesmo cromossomo e azinho, bezinho no mesmo cromossomo. E esses dois cromossomos são homólogos entre si, de forma que permita, e eles estão dispostos de forma que permita a ocorrência de permutação em 20% das meioses. Então, em 20% das divisões, nós teremos a ocorrência de crossing over, ou seja, em 80% das divisões não ocorrerá crossing over. A nossa taxa de crossing é de 10%. Então, nós temos 5% de ocorrência para cada um desses gametas, e no caso de cima, a proporção vai ser a mesma para esses gametas. Ó. Então, no caso de 80% de divisões sem crossing over, nós teremos dois tipos de gametas com uma ocorrência de 40% cada um. E se 20% das divisões nós temos ocorrência de crossing over, 10% desses gametas serão com crossing over e outros 10% serão sem crossing over, devido à taxa de crossing. Então, cada um desses gametas terá uma ocorrência de 5%. Agora, quando a gente analisa as proporções dos quatro tipos de gametas formados, vai diferir do esperado pela segunda lei de Mendel. Lembra que antes a gente esperava uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Mas o que acontece, na verdade, é que nós temos o azão-bezão acontecendo com 45% de frequência, porque nós temos o 40% das taxas sem crossing, mais os 5% dele aparecendo com o crossing. O azinho e o bezinho a mesma coisa, 40% dele aparecendo sem crossing e 5% dele aparecendo com crossing. Só que nós teremos apenas 5% de aparição da característica azão-bezinho, devido ao crossing over. E a mesma coisa acontece com o azinho-bezão, devido ao crossing over. Então, somente o crossing over ocorrendo em 100% das meioses, as proporções seriam idênticas, de 1 para 1 para 1. Como não foi isso que aconteceu, nós tivemos proporções diferentes para essas características. Um experimento interessante é o realizado com moscas do tipo Drosophila melanogaster. Esses experimentos foram realizados primeiramente pelo Morgan e colaboradores. Foram cruzadas moscas selvagens de corpo cinza e asas longas com mutantes de corpo preto e asas curtas ou vestigiais. Todos os descendentes de F1 apresentavam corpo cinza e asas longas. Aqui a gente tem um padrão de aparecer corpo cinza e asas longas. Então, o gene que condiciona o corpo cinza P domina sobre o que determina o corpo preto Pzinho, assim como o gene para asas longas Vzão é dominante sobre o que condiciona as asas vestigiais Vzinho. Então, para descobrir se os genes estavam mesmo em linkage, foi realizado um cruzamento teste entre os descendentes de F1 e duplo recessivos, o que resultou em um fenótipo do tipo 41,5% das moscas eram de corpo cinza e asas longas, 41,5% das moscas de corpo preto e asas vestigiais, 8,5% das moscas eram de corpo preto e asas longas e 8,5% das moscas de corpo cinza e asas vestigiais. Então, pode-se concluir que os genes Pzão e Vzão localizavam-se no mesmo cromossomo, pois a proporção esperada para um cruzamento de genes localizados em cromossomos distintos seria 1 para 1 para 1 para 1. Então, se esses genes eles estivessem em cromossomos diferentes, não teria por que terem essas taxas, né, de aparição. A proporção seria apenas de 1 para 1 para 1 para 1. Como eles estavam localizados no mesmo cromossomo, então
Essas taxas elas variaram de acordo com a forma como esses cromossomos eles foram separados e se houve crossing over ou não houve crossing over. Então, para entender a ocorrência dos fenótipos corpo cinza e asas vestigiais e corpo preto ou asas longas, lembremos da meiose. Os fenótipos menos frequentes, ou seja, corpo cinza e asas vestigiais e corpo preto ou asas longas, eram decorrentes de recombinação gênica ou permutação. Agora, nós veremos a permutação entre 3 genes. Quando se trata de 3 genes, há mais tipos de gametas que podem ser formados, porque se agora nós temos mais alelos, então a possibilidade é maior. Lembra que nós vimos o fator 2 elevado a n. Então, se nós temos 3 genes, e por exemplo, eles são heterozigotos, todos eles, então nós teremos um 2 elevado a 3, ou seja, nos dá 8 possibilidades de gametas, no caso de um indivíduo heterozigoto, mas é só um exemplo. Então, considerando exclusivamente as cromátides, nas quais ocorrem crossing over de um indivíduo triíbrido do tipo heterozigoto, ou seja, um cromossomo é dominante, o outro cromossomo é recessivo para as 3 características, esse evento pode acontecer das seguintes formas. Nós temos a primeira forma, que é com a permutação apenas entre os genes A e B, ou seja, o crossing over vai acontecer entre o gene A e o gene B. Aqui nós vemos que tem o Azão Bzão e o Azinho Bzinho. Ocorre essa troca, essa permutação, e o resultado é como nós vemos aqui, apenas entre o gene A e o gene B. Nós temos a forma de permutação apenas entre os genes B e C. Então, é análogo à ideia do anterior, só que nesse caso ocorre entre o B e o C, essa troca. E nós temos a permutação dupla, que é mais rara, porque se você for pensar, ela é mais difícil de acontecer, porque ela vai acontecer tanto entre os genes A e B, quanto entre os genes B e C. Só que algo curioso para você perceber é que não há efeito desse evento em relação aos genes muito distantes, ou seja, o A e o C, pois eles continuam na forma como eles estavam. A única diferença é quanto ao gene B, apenas ele foi trocado. Então, ainda há os casos em que não passam pela permuta, em que esses genes não realizam essa permutação. Então, em relação à produção de gametas, as células em que sequer ocorre esse evento, e nesse caso, a constituição genética desses gametas seria azão, bezão, cesão ou azinho, bezinho, cezinho, que é o caso de não ocorrência de crossing over. E então, em suma, resumindo tudo isso, nós teríamos um indivíduo triíbrido produzindo outro tipo de gametas, como nós concluímos na aula passada. Então, se nós realizamos um cruzamento teste, por exemplo, entre um triíbrido e um triplo recessivo, de acordo com a proporção de cada genótipo na prole, é possível determinar entre quais genes ocorreu permutação e também inferir a posição deles no cromossomo. Isso é algo importante para a próxima aula. Então, os genótipos que aparecem em maior número apresentam constituição genética parental. E, além disso, por não terem passado por permutação, destaca-se o genótipo do indivíduo triíbrido, que é o azão, bezão, cesão e o azinho, bezinho, cezinho. E, em oposição, os genótipos representantes do evento mais raro, que é a dupla permutação, são identificados por aparecerem com a menor quantidade. Ou seja, eles vão aparecer em menor quantidade, então nós sabemos que esse é um evento mais raro. Com isso, nós encerramos a nossa aula sobre linkage. Assista a nossa próxima aula.